E, finalmente, ministro do STF pode salvar a democracia no Brasil. Isso mesmo que você escutou. Sem pensar e sem saber, o ministro Gilmar Mendes acabou de dar um grande presente para a população brasileira, principalmente para a direita, para os presos políticos e até para Jair Bolsonaro. Nós vamos entender isso aqui. O Gilmar Mendes, tentando livrar ali a sua cara e da sua família, acabou salvando o povo brasileiro. Olha que grande reviravolta nós vamos mostrar aqui. Até a esquerda vai concordar com isso aqui que nós vamos trazer, pessoal. Realmente, quando não se pensa, o corpo padece, né? E foi isso que aconteceu. Ele arrumou uma grande briga ali em Brasília, até os ministros do Supremo Tribunal Federal estão contrariados com o Gilmar Mendes. E olha só o que aconteceu, pessoal, acabou de acontecer agora, você vai ver isso aqui. Olha o que o Gilmar Mendes aprontou, tentando blindar o STF. Veja o problemão que ele arrumou por Alexandre de Moraes, mas isso pode fazer as coisas voltarem ao normal neste país. Nós vamos trazer isso aqui agora. Esse vídeo está sensacional, você deve assisti-lo até o final. Temos várias surpresas para trazer aqui antes disso. Então dá um like nesse vídeo se você gostou da notícia e você é nosso convidado para se inscrever aqui. Se inscreve agora rapidinho, porque aqui nós trazemos notícias verdadeiras e que estão sacudindo o Brasil. Confira aí, o deputado Gustavo Gaia vai trazer essa notícia em primeira mão. Você precisa saber para alegar o seu final de semana. Preste atenção e voltamos em seguida. Eu acho que o Gilmar Mendes acaba de nos dar uma oportunidade que nós estávamos esperando há mais de 6 anos, desde que o STF começou a implementar essa ditadura do judiciário. E eu vou te explicar por quê. Depois de 24 horas analisando calmamente a reação da imprensa, do centro e até de uma parte da esquerda, eu cheguei à conclusão de que se era preciso uma união de grande parte da população brasileira e de figuras de grande importância na política para poder botar um freio no STF e começar o processo de resgate da democracia, essa união está acontecendo agora. Se você prestar atenção, até o Randolfo Rodrigues, que é do PT, um senador do PT, ficou revoltado com essa decisão, esse golpe de Estado, né, que o Gilmar Mendes deu ontem no Brasil. Aí nós vemos a reação de jornalistas da Globo, que nos últimos 6 anos vem defendendo tudo que o STF faz. E até mesmo o jornalismo militante da Globo percebeu que o que o Gilmar Mendes fez é uma aberração que não pode ser levada adiante. Está se criando uma pressão tão grande que, primeiro, eu acredito que algum ministro do STF vai pedir vista, e segundo, eu acho que vai ser muito difícil. Pessoas como Fachin ou Carmen Lúcia, ou até mesmo Zanin, votar favorável a essa aberração que o Gilmar Mendes soltou ontem. Então, esse aqui, por exemplo, são 2 trechos que eu peguei de jornalistas que sempre defenderam o STF. Dá uma olhada. A decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei, isso não é a função dele. E quando se dá... E por que é blindagem? Por quê? Veja a situação atual, só o Procurador-Geral da República pode agir. Os senadores que são representantes do povo pelo voto, né, fazendo jus do que a Constituição diz, que todo poder emana do povo, os senadores estão fora. Só o Procurador-Geral. O atual Procurador-Geral foi sócio do Gilmar Mendes no instituto dele. Cara, isso é tão ridículo. O Gilmar Mendes agora escolheu que só o sócio dele pode decidir se ele pode sofrer impeachment ou não. Olha a loucura. E a indicação deste Procurador-Geral contou com ativa participação nos bastidores do Gilmar Mendes. Então, se disser que isso não é a PEC da blindagem do Judiciário, a PEC da blindagem do STF, eu não sei o que é blindagem. Então, vamos lá. Vamos para o próximo agora, um ex-passador de pano para o STF. A expressão que os senadores estavam usando, o plenário do Senado estava pegando fogo depois dessa decisão ali dentro do plenário do Senado. A avaliação ali entre senadores é que Gilmar conseguiu unir todo mundo contra ele, né?
Essa é a questão, gente. Esse é o presente que eu tô falando que o Gilmar Mendes nos deu. Nesse desespero para proteger a si e o Alexandre de Moraes, ele conseguiu unir até a imprensa de esquerda contra o STF. Direita, esquerda, centro, todos ficaram contra a posição do ministro Gilmar Mendes. A reclamação é direta ali. Cresceu realmente um ambiente. Se ele pensava que podia proteger o Supremo, acabou piorando a situação ali para o Supremo Tribunal Federal. Pouca avaliação ali dentro do plenário do Senado. É que a decisão de Gilmar vai acabar forçando que eles atualizem a lei do impeachment, que era de 1950. Inclusive, já existe um projeto nesse sentido do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, já está elaborando, aumenta inclusive o número de autoridades que podem sofrer um processo de impeachment, altera essa questão que a Miriam falou, que é realmente algo que tem uma reclamação forte dentro do Supremo, que é o quórum para você abrir um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que neste caso, você proibir que um cidadão possa ingressar contra um ministro do Supremo no Senado Federal, dificilmente isso vai vingar, porque realmente acaba confrontando o próprio texto constitucional. Mas há uma tendência, pelo menos, de você modificar essa questão do quórum. Como disse a Leilane, Camila, equiparar, né? Você equiparar ali o que vale para presidente da República, na Câmara também valer para os ministros os ministros supremos dentro do Senado Federal. Seria uma forma de você dar uma certa proteção aos ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento, Camila, em que o fogo cruzado contra eles está gigantesco. Então, para resumir, tivemos um momento de extrema revolta. Agora, com mais calma, com mais serenidade, dá para entender que dessa situação pode ser justamente aquela oportunidade que nós precisávamos para avançar no sentido de resgatar a independência do Congresso, de colocar o STF de volta no lugar que ele deveria ficar e nunca deveria ter saído, e de regulamentar o passo a passo do impeachment, que eles vão sofrer a partir do momento que nós tivermos maioria no Senado. Então, já estamos trabalhando ativamente, já tem várias PECs aí a serem elaboradas e até mesmo PECs a serem deliberadas para a gente poder, de uma vez por todas, colocar o STF de volta no lugar dele. Agora, o curioso, o Gilmar Mendes nos deu a união que faltava. O que faltava era essa união, é as pessoas entenderem que isso tem que acontecer. Agora, todo mundo entende e até mesmo a imprensa já está pedindo isso. Então, Gilmar, obrigado por ter unido o Brasil para resgatar a nossa democracia. Pois é, e com tudo isso aí, com essa turbulência que está acontecendo ali em Brasília, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de lei que vai limitar, vai cercear os poderes dos iluministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só, pessoal, que excelente notícia, duas boas notícias. Veja agora aí quem vai trazer o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia juntamente com Sérgio Moro. Nós temos que lembrar isso. Preste atenção aí, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto e agora os ministros do Supremo ficaram de pés e mãos atadas. Confira. Atenção! Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei que limita os ministros do STF. E o Senado, hein? O Senado acordou? O Senado finalmente se levantou contra a decisão do Gilmar Mendes? Você viu ontem que o ministro Gilmar Mendes simplesmente decidiu blindar o STF contra qualquer pedido de impeachment por meio de uma decisão que foi monocrática, ele deu sozinho e foi liminar, ou seja, alegando uma urgência, quando a gente sabe que a única verdadeira urgência é o medo que eles têm de um novo Senado eleito ano que vem vir a fazer um impeachment de um ministro do Supremo. E com isso, o Gilmar praticamente fechou o Senado e humilhou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em praça pública. Só que o Gilmar não contava era com a reação que viria da Câmara, que já aprovou um projeto que limita o poder dos ministros e não contava com a reação forte do Senado. E eu vou mostrar isso para você em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar como que a Câmara reagiu. Segundo, vou te mostrar como que o governo Lula reagiu e a direita também reagiu dentro do Senado contra essa decisão.
E terceiro, eu vou te mostrar se o Alcolumbre, o presidente do Senado, ele teve coragem de enfrentar o Gilmar, e eu vou avaliar com você se a reação dele foi pra valer ou se a reação dele foi um grande de um teatro. De brinde ainda, eu vou te contar quem do Supremo que entrou em cena para aplacar os ânimos. E vai me contando aí nos comentários quem que você acha que é esse ministro que entrou em cena, hein? Quem será que foi? Testa aí os seus conhecimentos, vamos ver se você acerta. Primeiro, gente, qual que foi a reação da Câmara, hein? Que projeto de lei que foi esse que foi aprovado, Deltan? Olha aí. A CCJ da Câmara aprovou em caráter terminativo, ou seja, como sendo uma decisão da própria Câmara dos Deputados, um projeto de lei que limita as decisões individuais dos ministros do STF contra leis aprovadas no Congresso. Como essa aprovação foi em caráter terminativo, vai agora para o Senado. Esse projeto, sendo aprovado no Senado, vai direto para a sanção presidencial e vai entrar em vigor. E aprovou, então, em caráter terminativo, foi para valer na Câmara. E isso aconteceu muito rapidamente. Como nem tudo é perfeito, tem um jabuti ali também que evita que partidos menores e mais ideológicos, como o Partido Novo, proponham medidas no STF. Por que isso, Deltan? Porque, gente, partido como o Novo incomoda, fiscaliza os abusos do poder, propõe ações, reclama da corrupção, propõe medidas no Supremo e isso incomoda todos os poderosos. Então eles colocaram ali um jabuti para cercear, para limitar a atuação de partidos como o Novo. Veja aí como que as coisas do Congresso sempre têm um mais, não é? Aprovam algo bom, mas sempre tem um jabutizinho. Segundo, vamos agora para a reação do governo e da oposição dentro do Senado contra a decisão do Gilmar. Gente, todo mundo sabe que Gilmar é um grande aliado do governo Lula. Ele até já participou de churrasco para melhorar a articulação do governo Lula no Congresso. Vê se faz sentido. Não tem nada a ver com o Supremo, tem a ver com o Executivo e com o Congresso e estava lá o Gilmar. Fora uma série de jantares, churrascos, encontros, convescotes políticos, o que por si só é um grande absurdo. Só que agora nem o governo Lula conseguiu defender o ministro Gilmar Mendes. A decisão dele foi tão ruim, mas tão bizarra, que até os senadores da base reclamaram. Olha aqui um pequeno trechinho do que o Randolfo Rodrigues, senador de esquerda, ele disse a respeito da decisão. O mais alto mandatário da nação pode ser pedido o impeachment por qualquer cidadão, não me parece republicano, não é constitucional, não é consoante o mandamento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo ou dos seus representantes, que alguma outra autoridade, inclusive aquelas que foram sabatinadas pelos representantes do povo e que são votadas pelos representantes do povo, tenham que ter um foro especial para oferta e qualquer denúncia sobre ela. Segundo... Entenda, então o que ele está dizendo? Se nem no caso o presidente você precisa que seja um PGR que ofereça um pedido de impeachment, como é que você exigiria isso de um ministro do Supremo? Vamos lembrar que, gente, que quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o Randolfo Rodrigues, que é simplesmente o líder do governo no Congresso. E se nem a esquerda tancou, se a esquerda que é casada com o Supremo deu essa reclamada, o que a direita falou então, hein? Mas vamos para cima, vamos avançar. A direita, ela avançou, ela confrontou, ela foi para cima, tanto do Gilmar Mendes como do próprio Alcolumbre. Dá uma olhadinha aqui no que disse o senador do Partido Novo, Eduardo Girão. Nós estamos vivendo um dia triste, muito emblemático da democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais o que fazer aqui. Não tem mais razão do meu mandato. Eu quero colocar para o senhor a reação que precisa ser imediata dessa casa. Ela já foi vilipendiada demais, presidente Davi Alcolumbre, da Casa Revisora da República. Nós não temos como não fazer nada e tem que ser uma reação não de discurso, mas uma reação efetiva dessa casa bicentenária para que barre de uma vez por todas essa loucura institucional que o Brasil vive da ditadura da toga. Com todo Exatamente. O Girão foi pra cima do próprio presidente do Senado, justamente porque ele tá cansado de papinho, de blá blá blá. Porque é muito fácil agora o Alcolumbre querer cantar de galo, falar, blá blá blá, discursar, mas não basta falar. Tem que ser tomada uma atitude concreta contra essas ilegalidades do Supremo. Falar posso eu, aqui com vocês no YouTube. Agora quem tem caneta quer que haja. Indo para o nosso terceiro ponto. O presidente do Senado, Alcolumbre, ele teve a coragem de enfrentar o Gilmar? Vamos ver o que o Alcolumbre falou? Dá uma olhadinha aí, ó. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. É, gente, certo, Alcolumbre, olha. Mas falar
criticar, eu também posso fazer. O que se espera do Senado, do presidente do Senado, não é que fale, mas é que faça, que haja, como bem disse o senador Girão. E nós sabemos que o Alcolumbre tem rabo preso no STF em uma série de investigações. Então a gente tem todas as razões para desconfiar. Então o Alcolumbre pode falar o que ele quiser, eu só vou acreditar quando ele agir. A oposição até já apresentou várias iniciativas e a imprensa está dizendo que ele adotou a iniciativa apresentada pelo Nicolas Ferreira. Olha aí, ó, o Nicolas Ferreira, ele apresentou uma PEC que pretende facilitar o rito do processo de impeachment de ministro do Supremo. A situação ficou tão conturbada, que até um outro ministro do STF entrou em cena, que conhece muito do Senado para colocar panos quentes. E aí, eu vou te mostrar agora quem é. E me diz aí nos comentários se você acertou quem quer ser ministro. Se foi nele que você pensou, olha lá, ó, só podia ser ele, Flávio Dino. E a pergunta que eu faço para você é, você acha que o Alcolumbre ele tá reagindo pra valer, que ele vai colocar o Supremo no quadrado dele, ou é tudo para inglês ver, um grande teatro, hein? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Pois é, pessoal, tem pessoas que agem pela emoção e depois se arrependem. Um deles foi justamente o Gilmar Mendes, tentando aí blindar o STF e tentando ficar livre da Lei Magnitsky. Até mesmo muitos falam que um dia antes dele soltar essa bomba aí, ele se separou da sua esposa, talvez para livrar a esposa da Lei Magnitsky, que vai chegar para ele a qualquer momento aí. Mas olha só, agora toda a mídia foi em favor daqueles que são os injustiçados, os reais injustiçados ali em Brasília. E o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin e até mesmo o André Mendonça e o Cássio Nunes não concordam com essa atitude aí do Gilmar Mendes. Por quê? Deu muito na cara. E aí você viu aí até os deputados da esquerda, até deputados, senadores da esquerda, não concordam com isso. Por quê? É assim, pessoal, você tem um leão na sua casa, você tem um gatinho na sua casa, você vai alimentando, ele vai alimentando, daqui a pouco virou um leão. É isso que está acontecendo com o STF e a esquerda está temendo por esses altos poderes que o Gilmar Mendes está dando aí para o Supremo Tribunal Federal. E olha que absurdo, o Paulo Gonet, da PGR, já foi sócio do Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes fez força para ele poder entrar na PGR e agora ele dá todos os poderes justamente para o Paulo Gonet. É um complô, é um cartel que existe ali em Brasília, mas agora está sendo desfeito. E olha esse projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que vai limitar ali os poderes de ministro do Supremo. Alguém precisa fazer alguma coisa. O que eu quero saber mesmo é se o Davi Alcolumbre vai ficar só de discurso de blá 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 ou se ele vai fazer alguma coisa. Porque ele foi colocado de joelhos ali com essa atitude. Pessoal, preste atenção o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. É como se alguém chegasse na sua casa, você que é pai de família, você que é o dono da casa aí, o cabeça da sua casa, o homem da casa, ou talvez a mulher que comanda a sua casa, se você, né, é uma mãe solteira, por exemplo, ou talvez é viúva. Preste atenção, imagine que alguém chegue na sua casa e fale assim, a partir de agora você não manda em nada não, quem manda é o vizinho que vai falar tudo que você tem que fazer e o que você não deve fazer, a partir de agora. Foi mais ou menos isso que fizeram com o Congresso Nacional. E aí o senador Eduardo Girão virou e falou assim, tá aqui as chaves. Ele pegou a chave de um dos departamentos ali do Senado Federal e falou, tá aqui as chaves, pode pedir os ministros para vir buscar e pode tomar conta de tudo. Porque essa casa que custa 6 bilhões por ano, 6 bilhões, você não escutou errado, com B de bola e I de índio, é isso que custa aquele congresso ali. Para que ele existe? Só para roubar dinheiro do povo brasileiro mesmo, porque esses 6 bilhões poderia ir para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança pública, mas não. Os ministros do Supremo, com uma canetada monocrática, viram e tiram o direito, tiram aquilo que tem de mais essencial, que é a autonomia ali de um dos poderes, que é o Senado Federal, que é justamente o poder legislativo, e transfere para a PGR com uma canetada. Mas aí a Câmara dos Deputados, com esse projeto aí para limitar, não vai ter mais canetada monocrática. Você imagina se isso tivesse acontecido lá atrás, em 2018, em 2019, todas essas medidas e todas essas canetadas que o Alexandre de Moraes deu, contrária à direita, contrária ao Bolsonaro, contrária aos deputados, senadores de direita, não teria sido dada.
Por quê? Qualquer decisão mais importante que o Moraes tivesse para dar, no passado, teria que passar pelo plenário, pela primeira turma, pela segunda turma, ou nem que fosse o plenário virtual, mas teria que acontecer. Aí agora, né, depois de muito falar... Pessoal, é que esse congresso também é bem devagar, vamos dizer que agora, pessoal, agora, eles chegam e aprovam que não pode ter decisão monocrática. Isso já era para ter sido aprovado há muito tempo. Preste atenção, nós estamos falando de um país que tem 220 milhões de pessoas. Como que uma pessoa que tem uma toga, um curso de direito, foi juiz, foi indicado pelo Lula? Olha, pelo quem? Pelo Lula. Na verdade, até que o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique, né? Menos pior, mas também não passa também. Chega ali, dá uma canetada, e aí 220 milhões de pessoas são prejudicadas por causa de uma pessoa. Isso está completamente errado. Completamente errado. Será que, olha só, vou deixar uma questão aqui embaixo, pessoal. Vou deixar uma questão aqui para você pensar, raciocinar, você que é inteligente, você que está nos acompanhando. Inclusive, se inscreve aqui no canal, né, para ver outras matérias como essa. Preste atenção, será que não seria melhor no Brasil, ao invés de termos o presidencialismo como presidente, e aí tem o Congresso Nacional, e aí tem o Judiciário, não seria melhor nós termos um parlamentarismo? Como que funciona o parlamentarismo? Parlamentarismo, quem decide as coisas são lá os deputados, os senadores, é o Congresso, é o parlamento, né? Que são intitulados, denominados pelo povo. Mas é um colegiado maior do que ser apenas uma pessoa na frente do poder. E por que eu estou falando isso? Porque se fosse dessa forma, tiraria tantos poderes que o Supremo Tribunal tem. Porque eu até falei aqui em um dos nossos vídeos aqui que o Dias Toffoli colocou essa questão à tona. Ele falou o seguinte... que parece que no século XIX, 1800, quem mandava no país era a monarquia, né? Era a época da monarca. E no século XX foi a época do presidencialismo. Então era o executivo que mandava. E que agora, né, não mais do que nunca, agora quem manda é o STF, é o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário. Na verdade, ele falou que primeiro era o Executivo, depois passou para o Legislativo no século XX e que agora no século XXI é o Judiciário. O que é isso, pessoal? Isso não está na Constituição. Então, na verdade, o que eu queria ver é o Davi Alcolumbre bater a mão na mesa, mas falar assim, aqui não, nós vamos revogar isso aqui agora. Inclusive, nós vamos fazer mais. Vou pegar aqui na gaveta aqui os 50 pedidos de impeachment que está aqui dos ministros do Supremo, vou tacar na mesa, que nós vamos votar hoje. Ele devia ser homem, né, cabra macho para fazer isso, né? Mas, como falou, inclusive o deputado Gustavo Gaia já falou isso aqui, e o próprio Deltan Dallagnol também já falou, que o Davi Alcolumbre e também o Hugo Mota, eles têm alguns acordinhos ali com o Supremo e eles não podem falar qualquer coisa, porque senão o bicho pega para eles lá no Supremo Tribunal Federal. A verdade, pessoal, para resumir, o Brasil não é para amadores. Brasil não é para amadores, porque um país desse tamanho, governado por 20 anos aí pelo PT, que jura que tirou o povo da pobreza, mas até agora nada. E agora nós estamos vendo aí o filho do Lula, né, recebendo uma mesada de 300 mil reais como propina, né? Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, aqueles que estão no poder, que praticaram crimes, estariam presos, e aquele que está preso, que não praticou crime nenhum, estaria solto. Essa é a verdade. Na verdade, as coisas estão viradas de ponta cabeça, as coisas estão trocadas no país. Daqui a pouco você vai ver, em vez do cachorro fazer xixi no poste, o poste vai fazer xixi no cachorro. Você vai andar pela rua, você vai ver isso aí. Olha como é que as coisas estão hoje, pessoal. Se você sai na rua hoje, olha como é que é as coisas. Se você sai na rua, tá com seu celular no bolso, com a carteira no outro, e o assaltante vem, te assalta, te rouba, alguém vai virar e vai falar assim, se você conta essa história, eu tava passando ali, fui roubado, alguém vai falar assim, mas você que tá errado. Quem mandou você sair com o celular na rua? Quem mandou você estar com a carteira no bolso? Não, você que tá errado, devia ter tomado um tiro, porque não se anda com o celular e com a carteira no bolso. Você que é culpado. É assim que as coisas acontecem, porque foi isso que o Lula falou. Falou que os traficantes são vítimas dos usuários. Então, ou seja, as coisas estão trocadas nesse país, totalmente trocadas. E eu quero que você troque, na verdade, o seu dedão aqui para poder se inscrever nesse canal. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, pega esse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. É bem fácil, é só você clicar aqui embaixo em compartilhar. Sabe por que nós pedimos isso, pessoal?
olha os absurdos que nós mostramos aqui e olha como que um ato errado de um ministro pode causar uma reviravolta tão grande. Então eu quero que você compartilhe isso. Se você gostou dessas notícias, compartilha, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.